Tenho 20 horas, acho que vamos começando então, né? Então vamos lá, né? Já temos aí, acho que a maior parte do pessoal tá aí. Então, gente, boa noite, todo mundo bem? Noite. Tudo bem. Tranquilos? Muito bem. Para começar hoje, eu peguei mais um texto desse livro, Ensaios de Ensinamentos Filosóficos do Magnetismo, do Barão do Potê, que o Eduardo está trabalhando para nós. E eu vou compartilhar com vocês o texto dele, que é Filosofia do Magnetismo. Vai ficar como o nosso texto de abertura. Ele é um pouquinho longo, mas eu achei ele muito bom porque ele vai nos fazer lembrar várias coisas. E aqui o Dupotet ele enfatiza muito que a gente tem a consciência do magnetismo como lei divina, né? Como lei universal. Então, vamos lá, tá? O título, então, Filosofia do Magnetismo. O que foi é agora. O que há de ser já foi. Deus relembra o que passou. Ó desejo de saber, nobre paixão, tormento de uma alma elevada, toma posse dos meus sentidos. Sofri demais para alcançar a porta da ciência. Ela precisa ser aberta para mim. De que me importa a vida sem o conhecimento de suas leis? Preciso de um navio se não tenho bússola? Consentirei sempre em ser o joguete dos acontecimentos, sem nunca os prever? Devo deixar de me orgulhar do meu ser, se sou inferior ao pássaro que prevê a tempestade? Desejos temerários, desejos insanos, o que peço à natureza? A ciência é um bem? Ousemos penetrar neste vasto abismo em que outros desceram. Tentemos, na escuridão, encontrar a tocha que eles apagaram quando sondaram suas profundezas. Mas esforços vãos. Tocha, homens que poderiam ter servido de guias, todos desapareceram. O tempo destruiu tudo. Nossos estudiosos dormem à entrada do templo, depois de terem apagado a inscrição ali gravada. Conhece-te a ti mesmo. Ó, se eu tivesse o poder de expulsá-los, como Jesus expulsou os mercadores do templo, pois eles também são mercadores. A ciência em suas mãos tornou-se um fardo, e é para ter ouro que se tornaram seus ministros. Que durmam em paz. As múmias não despertaram ao som dos passos daqueles que, como eu, foram buscar a iniciação. Cruzemos estas fronteiras sagradas. Mas por que este choque? Por que esta perturbação em minha alma? Nada aqui pode punir minha audácia. Os raios se extinguiram. Tudo está em silêncio. Ó, por que neste lugar nenhum profano pisou em vão? Ai daquele que ousasse adentrar este recinto mágico. A morte teria sido o preço de sua temeridade. Tudo mudou muito. Os deuses não estão mais lá? O oráculo cessa de se fazer ouvir ali? O altar está virado? Não há mais esperança para mim? Esforços vãos, votos inúteis. Onde o sacrilégio passou, os deuses não se comunicam mais. Gênios dos tempos antigos, apareçam. Serão surdos à minha prece? Recusar-se-ão a comunicar-se novamente? Não é vã a curiosidade que me faz evocá-los. O desejo de saber e de aprender me dá essa temeridade. Mas meu coração simples pode dizer-lhes que, se buscar conhecer seus mistérios, é para o bem da humanidade. Tudo está em silêncio, nem mesmo o eco me respondeu. No entanto, foi aqui que os deuses falaram. Ó, se meus desejos são impotentes, não culpemos a divindade. Nada fiz ainda para merecer seus benefícios. Se sofri, não foi por ela. É somente hoje que sinto sua grandeza e toda a sua majestade. Tudo atesta aos meus olhos que aqui foi o berço da verdade.
Minha consciência me clama que o Deus dos cristãos, por meio dos sacerdotes do Egito, foi iniciado e que durante 20 séculos a sombra foi tomada pela realidade. Voltarei para questionar os deuses. Erguerei com minhas próprias mãos o altar cujas ruínas jazem no pó. Que me importa, afinal, o clamor dos humanos? Se precisam de sangue puro, que o meu seja derramado. Feliz, 100 vezes feliz, é aquele que o oferece pelo triunfo da verdade. É em seu templo que ensinarei o que pude aprender sobre toda a extensão do poder humano, mas para certos fatos escolherei os confidentes do meu pensamento. O conhecimento é um bem que pertence a todos. Contudo, para possuí-lo, é preciso tornar-se digno dele. Não se deve revelar mistérios a um homem que busca apenas para abusar deles. Não, não. O homem corrupto não é mais igual ao homem virtuoso. Seus corpos se repelem. Não há vínculo para seus espíritos. O moral se torna sujo como o físico, e a pedra de toque para reconhecer essa contaminação está no magnetismo. Semelhante àqueles reagentes químicos que permitem reconhecer, naquele exato momento, as substâncias heterogêneas que existem em um líquido, substâncias que os sentidos mais apurados não conseguiram descobrir. Você pode esconder sua vida em vão. Você que é dominado pelo vício. Você dá, apesar de si mesmo, uma tintura indelével a todo o seu ser, diferente nisso do homem justo. Sua alma, como gelo, não é manchada pelo hálito impuro que a percorreu. Retém seu traço apenas por um momento. Mas a ferrugem que se agarra ao ferro a corrói até que seja destruída. Assim ocorre a contaminação da alma no corpo, e dessa lira humana, feita para emitir sons puros e doces, saem apenas sons dissonantes que perturbam a harmonia divina que Deus quis tornar universal. Nossa recusa em instruí-lo lhe dará o direito de negar nossas descobertas. Não sentiremos nada além de compaixão por você, pois você terá adicionado mais uma miséria a todas as suas misérias e tornado a opacidade de sua córnea maior e mais incurável. Dedicaremos todo o nosso cuidado àquele que demonstrou coragem e um coração generoso, pois testaremos ambos. Examinaremos sua vida passada, sem que ele nada saiba sobre ela, e se a tivermos encontrado de acordo com nossos desejos, o instruiremos sobre o que pode lhe acontecer em sua vida futura. Ele conhecerá o mundo moral e o mundo físico. E por que deveríamos temer dizê-lo aqui? É uma revelação que anunciamos aos homens. É mais um sentido que viemos desenvolver neles. A mente humana, obscurecida pela escuridão da falsa ciência, será purificada pelo altar da verdade. A semente de paixões nobres e generosas, agora sufocadas pelo egoísmo e pela ganância, florescerá. O homem, então, saberá que a virtude não é uma palavra vazia que as pessoas comuns podem interpretar de acordo com a amplitude de sua mente e conhecimentos, mas um estado particular da alma que nos permite fazer apenas aquelas coisas que se conformam, não às crenças humanas, porque muitas vezes se baseiam em preconceitos, mas às leis secretas da providência. Ele reconhecerá o que parece justo e razoável, muitas vezes não passa de mentira e ilusão, como se fizesse parte de nossa natureza escolher o que menos lhe convém. A partir de agora, como uma tocha na mão, o homem poderá guiar-se por este labirinto, onde Deus o colocou. Ouvirá o guia dentro de si, como Sócrates, Pitágoras, Jesus e tantos outros. Ele penetrará nas fontes mais secretas da natureza e, depois de ter reconhecido o princípio da vida, que o princípio da vida está na natureza de cada ser para a sua existência e para a sua reparação,
usará uma parte desse fogo divino para aquecer o fragmento de barro dos infelizes que o privarão da vida, e que, menos esclarecidos do que ele, não terão podido descobrir em si mesmos tão grande tesouro. À medida que se percebe nos raios do sol as inúmeras moléculas que brincam nessa luz brilhante e cuja existência não se suspeitava na claridade ordinária do dia, a transformação de seu entendimento lhe dará a faculdade de ver, na noite dos tempos, o que não pode ser visto pelo vulgo ignorante ou pelos eruditos orgulhosos, que se julgam sábios por terem envelhecido. Mas basta insistir nesse assunto. O que dissemos bastará para atrair a zombaria dos ilustres estudiosos. Eles sabem tudo. No entanto, gritarão conosco para que apresentemos prova do que estamos falando. Sim, provas, isso mesmo. Vocês não são obrigados a acreditar em nossa palavra. Em outros tempos, Cristóvão Colombo era um sonhador. Galileu também. Harvey, Gerner, ignorantes. Os holandeses, ao contarem ao rei do Sião as maravilhas do seu país e assegurarem-lhe que a certa época do ano as pessoas caminhavam sobre os rios, eram impostores que precisavam ser expulsos da presença de homens tão esclarecidos. Vocês, estudiosos do nosso país, não se mostrarão mais cultos do que os siameses, pois há 60 anos eles gritam com vocês. Os magnetizadores estão marchando em direção à descoberta de um mundo moral. Todos os fenômenos que eles produzem provam indubitavelmente sua existência. Vocês os declararão impostores e imbecis, e de todos vocês, os mais ilustres assinarão essa sentença, que atestará por todos os séculos vindouros sua ignorância ou sua má-fé. Meu coração não guarda ódio de vocês, embora me tenham feito sofrer com o sarcasmo, o riso e as expressões ofensivas que sempre usaram para me cumprimentar, e a todos aqueles, em todos os momentos, quiseram convencê-lo da verdade do magnetismo. Mas o tempo passa, a verdade também. Ela está diante de vocês agora. Vocês ainda não a veem. Vocês são como crianças, a quem uma nuvem que aparece no horizonte não assusta. Elas continuam suas brincadeiras. A tempestade se forma durante este tempo, o trovão ribomba e o raio as atinge, quando teria sido fácil para elas encontrar o abrigo. Provas? Vocês não têm mais direito a nenhuma. O que fariam com elas agora? A verdade não é mais um alimento adequado para vocês. Apesar das advertências, vocês continuaram a se saturar com alimentos grosseiros que mudaram sua inteligência para pior. Agora vocês devem viver com as ideias que formaram do homem e da natureza. É por uma nova geração de cientistas que estamos trabalhando, e é nas suas escolas que buscaremos os trabalhadores destinados a demolir seus edifícios. Rirão de nossas ameaças, tolos que são, pois que podem fazer, o que podem fazer alguns homens isolados contra uma máquina tão bem organizada como a vossa, uma máquina que os reis sustentam e cujas engrenagens são os homens mais ilustres, contra um colosso de grandeza e poder? Davi era pequeno, tinha apenas um pedaço de corda e uma pedra. Matou o orgulhoso Golias, que estava vestido de ferro. Uma verdade bem provada vos derrubará, senhores do andaime em que estáis colocados, e esses incontáveis volumes, repositórios humilhantes de contradições e erros que acumulastes para o divertimento dos homens, vos cobrirão com seus escombros. Esta será a vossa sepultura. É, mas nada concedereis ao homem que vem mostrar a todos os olhos o pouco valor dos vossos sistemas. Os Mesmers, os Puigsegur, os Deleuses, os Georgettes, ó, esses devem consumir as suas vidas em busca de uma verdade. Devem sofrer para espalhar, e quando morrerem, vão os caluniadores. Aliás, desculpem, e quando morrerem, vós os caluniareis.
Não, não, a justiça vingativa não o tolerará. Apoderaste-vos da chave das ciências para fechar a entrada. Viemos para tomá-lo de volta de vocês, para abrir o santuário, purificá-lo da imundície que vocês lá acumularam. É um texto longo, ficou como a nossa abertura, ficou também como a nossa prece, né? Acho que botou o nosso pensamento aí mais em linha, né? Então, acho que as palavras do Potê aqui nos fazendo lembrar, né, que o magnetismo vem desde a mais alta antiguidade, aí quando ele fala, né, dos templos, da transformação, do quanto a igreja e as demais religiões esconderam, né, essa verdade, e que, né, o que a gente já comentou aqui, que muitas vezes as pessoas podem nos dizer não exatamente a verdade, né, mas que não tem como, quando nós tocamos as suas energias, quando nós tocamos os seus fluidos, a gente não saber, né? Então, é o que ele fala aqui também, né, quando ele diz que não vai, que não tem como ser escondida essa impureza. E uma coisa muito importante que eu acho que deve chamar a atenção de todos nós, que ele também fala aqui que o magnetismo não é uma coisa para ser ensinada para qualquer um, nem de qualquer maneira, né? Então a gente precisa fazer uma boa reflexão sobre isso, né? Porque ele diz ali, né? E a gente sabe, há exigências, né? Esse caminho não é um caminho, é, não é um caminho sem pedras, não é um caminho sem tropeços, é um caminho que nos dá muito, mas também nos cobra bastante. Mas principalmente, né? Ele aqui chama bastante atenção que ele quer pessoas virtuosas, né? Porque não adianta a gente não ter uma boa energia para dar. Não adianta a gente não ter bons fluidos para passar. Tá? Então a gente está batendo bastante em cima disso, porque eu posso saber todas as técnicas, eu posso saber todas as coisas, mas a qualidade daquilo que é doado é muito importante. Né? Então não basta a gente ter só um conhecimento teórico, a gente tem que buscar ter essa qualidade do que nós vamos doar, né? Ter uma energia, um fluido saudável para que de fato ele opere mudanças. Ok, pessoal, vamos lá então. Ana, Ah, oi, fale, Vinícius. posso meter um pitaco? Até dois. Tudo bem, Ana? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Uma das coisas que eu observo muito na leitura de Dupotet, que eu acho que é um grande diferencial dos outros magnetizadores, porque a gente pode exaltar o trabalho de Deleuze e de Mesmer, é fantástico, sem dúvida alguma. Mas eu acho que quando a gente tem essa discussão filosófica, moral, que Dupotet ele propõe, a gente vê Kardec. E eu acho que essa é a grande questão, né? Porque como espírita nós exaltamos muito a figura de Pestalozzi e foi, sem dúvida alguma, não tiramos nenhum mérito do que Pestalozzi foi para Kardec. Mas quando a gente tem essa leitura filosófica moral de Dupotet, e tanto é que na leitura, quando fala dessa qualidade fluídica, está intrínseco o capítulo 14 da Gênese. Uhum, E aí a gente vê da onde Kardec traz isso, né? E é muito rico. Barão de Poté é é, muito rico e vai muito além de técnicas, né? Ele propõe algo moral. sim. É, basicamente, assim, o que o do Potê propõe é que se tu não tiveres moral, tu não tem o que dar. Por isso ele diz que não é possível que tu ensine a qualquer um, né? Porque se tu ensinar a qualquer um, ele não vai produzir nada, né? Ou então ele vai produzir coisas ruins e sim, né? Eu também tenho essa visão, Vinícius, de que e de fato, né? O magnetismo é precursor,
do espiritismo, e sem dúvida nenhuma a influência do pensamento do Barão. Quando a gente conhece o pensamento do Barão e lê Kardec, tu consegue ver assim uma linha de sequência, tá? Uma linha de sequência. Tanto que nesse texto aqui tem uma parte que ele fala, né, que nós vamos, nós, né, ele lá na época dele, né, aguardar que haveria um reino moral se abrindo, né? Isso me parece assim quase uma profecia do que viria logo a seguir, ou do que já estava em curso, né, que era a função da próprio advento da doutrina espírita. De onde é que está esse trechinho aqui? Que quando eu li esse trecho, eu disse assim, E essa é uma grande questão da leitura de Dupotet, né? Seguidas vezes ele traz, parece que prenúncios, uhum. né? Ele faz. Então a gente vê que existe uma riqueza de conteúdo de Dupotet de muitas vezes conseguir prever, né, o que nós enfrentaríamos hoje, por exemplo, com magnetizadores. É o que ele enfrentou também, né? É o que ele enfrentou também. Bom, não vamos perder mais tempo aqui. Quer dizer, não é perder tempo, mas eu procurando aqui estou perdendo tempo. Ah, bom, vamos dar sequência então ao nosso estudo das técnicas, né? A gente parou aqui a semana passada, trabalhando com. Eu já vou colocar no modelo, não se preocupe. Compartilhando a tela? Sim? Bom, Sim, só antes da gente começar, lá no nosso grupo, no grupo dos coordenadores, né? O, o pessoal lá do Recife compartilhou o uso de ferramentas que eles utilizam, né? Para fazerem a técnica do sopro. Eu não sei qual foi a fonte, se eles, né? Se foi o grupo mesmo que ah, como é que eu vou dizer que desenvolveu, né, essa prática, ou se eles pegaram com alguém. É assim, ó, o uso de ferramentas no magnetismo é uma coisa que a gente tem assim, tem duas coisas que a gente tem que observar, né? Primeiro, que a prática do magnetismo tem que ser o mais simples e objetiva possível, né? E o mais relação humana possível, né? Nós e a pessoa com a qual nós estamos estabelecendo relação fluídica. Porque a gente está lidando com uma coisa, com uma energia, com uma- um fluido que é muito sutil, né? E que facilmente sofre influências aí de outras questões materiais também, tá? Então, esse é o primeiro ponto, do cuidado que a gente tem que ter, né? E segundo, por exemplo, assim, Afonso Bouet, o próprio Dupotet, o Jargot, né, que é aquele livrinho azul que eu mostro seguidamente para vocês, o Durville, todos eles fizeram muitas pesquisas com relação ao uso de magnetização intermediária, que não seria nem o caso da maneira como vocês estão usando ali, vocês estão usando para soprar, né? Mas eles utilizaram elementos assim intermediários na magnetização, então testaram cera, né, blocos de cera, vidro, tecidos e uma série de papelão, uma série de outros elementos, madeira, né, ferro, justamente porque eles queriam verificar, né, se haveriam corpos que
barrariam a passagem do fluido magnético, ou seja, que impediriam o contato, né, desse fluido. No caso aqui, estou vendo aqui na tela a Noeli, né? Então eu estou magnetizando a Noeli. Se eu colocar alguma barreira nesse processo, vai ter influência ou não, tá? Então eles testaram muito isso, tá? Constataram que alguns materiais de fato barram, né, a passagem do fluido. Lembro que o Dupotet, no Sete Lições, ele fala de testes que fizeram com papelão, tá? E não, não, não chegava, né? O papelão barrava, tipo assim, não passava o fluido para a pessoa, ele não conseguia magnetizar a pessoa, se houvesse papelão no entorno. Da mesma maneira, eles observaram assim que quando se fazia magnetização intermediária, e o que que é a magnetização intermediária? É aquela que eu vou usar, né, como a água magnetizada que eu vou usar para que algum objeto, para que a pessoa siga recebendo aquela magnetização. Eles observaram assim, ó, que o vidro retinha, a cera retinha, os tecidos naturais retinham por diferentes tempos, né? Então, como é que eles sabiam o tempo? Observando. Até onde ia a ação daquele objeto magnetizado comparado com um não magnetizado. Então, por exemplo, né, eles falam que a magnetização de um tecido de lã, né, ou de fibra de algodão ou de seda, ele pode reter a magnetização por até 3 dias. Depois disso, não tem mais nada ali. Tá? O vidro era por muito menos tempo. Tá? Então, assim, principalmente para o pessoal lá de Recife, né, que está usando isso, seria interessante vocês observarem, porque são os objetos que vocês colocaram ali, são todos eles sintéticos, né? É tudo plástico. Então, sugestão minha, né, se vocês pretendem continuar utilizando esse tipo de ferramenta, quem sabe pelo menos substituam o plástico por vidro, né? E eu diria assim, ó, para o sopro, também tem uma outra questão, né? Que o sopro é essa emissão direta, né? O sopro frio o sopro quente né? Então, é esse movimento e essa direção. Vale observar como é que isto fica passando por um cano plástico, né? A distância, né? Se utilizar o que os magnetizadores clássicos faziam, que era simplesmente um tecido de algodão como barreira, não é mais eficiente do que tudo isso. Mas fica aí a sugestão, né? Vocês é que sabem. Não estou aqui dando regra para o trabalho de ninguém. Só estou comentando, né, em cima do que está colocado. Que vale a pena se testar, né, o tipo de material utilizado, porque os magnetizadores clássicos eles tinham muito cuidado com isso. Sempre utilizar coisas naturais, tá? Para evitar que houvesse uma barreira ou uma perda fluídica. Tá bom, pessoal? Então, só esse comentário. Depois eu até vou colocar lá algumas. Vou colocar no grupo ali alguns textos em que tem essas colocações aí que eu fiz, tá bom? Eita, obrigado. Tá bom, Manuel? Quem Tranquilo, sabe, então, quem sabe vocês dão uma observadinha aí nos materiais, né? Troca o emborrachado por algodão, o plástico por vidro, pode se tornar mais eficiente, tá? tá certo. Tá bom, obrigado. De nada. Ah, vamos seguir então aqui, né? Com as técnicas, as técnicas, as correntes magnéticas. Bom, o que que são essas correntes magnéticas, pessoal?
É exatamente quando vários magnetizadores se reúnem para fazer um atendimento, tá? Então, vamos pensar assim: eu vou colocar 5 magnetizadores ou 6, dependendo do que cada grupo disponibiliza ou é possível naquele momento. Esses magnetizadores, como é que eles atuam? Atuam todos sobre o atendido? Não, não. Eles não atuam todos sobre o atendido. Eles atuam todos sobre um deles, um dos próprios magnetizadores. Então vamos lá, né? Tá ali, tô vendo aqui na minha tela o pessoal lá do Recife, tô enxergando 4, tô enxergando o Vinícius, tô enxergando a Noeli. Nós somos 6, 7 comigo. Nós vamos formar uma corrente magnética, tá? Ah, vamos pensar assim, ó. Nós todos estamos na corrente magnética. O Vinícius é quem vai aplicar a técnica sobre a pessoa que está atendida. Ele é que vai transmitir os fluidos. Como é que nós vamos proceder, os demais? Nós todos mandamos o nosso fluido, mandamos a nossa energia para o Vinícius. E ele para a pessoa. Tá? Então, não há uma atuação direta dos 6 magnetizadores ou dos 7 magnetizadores sobre o magnetizado. Há uma atuação de todos os magnetizadores sobre aquele ou aqueles que irão atender diretamente a pessoa. Tá? E isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que aquele magnetizador literalmente fique pilhado. Porque nós vamos elevar a capacidade fluídica dele, potencializar pela soma de todos. E isso, assim, gente, ó, mais adiante eu vou mostrar para vocês, muitos de vocês já conhecem, uma pesquisa que o nosso companheiro Roberto Elier fez aqui na sociedade, e uma das coisas que ele testou com relação à água magnetizada foi quando ela era magnetizada por um magnetizador somente e quando ela era magnetizada pelo conjunto dos magnetizadores, que seria a corrente. E o resultado é astronômico. Vamos pensar, dar um exemplo assim, ó. Se um magnetizador altera 10% da quantidade de ferro existente na água, a corrente de magnetizadores levava 10.000. Então, o efeito da corrente magnética, quando aplicada, é exatamente esse, tá? Porque nós enviamos a energia para o magnetizador e ele para o atendido, tá? Por ser algo tão potente, é que a gente tem que observar o seguinte, né? Eu não vou fazer isso para qualquer um, em qualquer situação. Isso vai servir para casos de doenças graves, né, em que a pessoa precisa de uma doação fluídica muito grande. E isso vai ser utilizado para alguma situação de muita urgência, né, que pode ser aí uma tanto de saúde quanto uma questão de obsessão, tá? Só que nas obsessões a gente vai ter que utilizar essa corrente no sentido de dar também força para o magnetizador, mas ele vai estar trabalhando exclusivamente com dispersivos, vamos lembrar disso. Nós só estamos dando capacidade fluídica para ele encarar o que a gente vai ver mais adiante, que o próprio Kardec fala, né, de uma questão de enfrentamento numa uma lutinha fluídica, aí vamos dizer assim, né? Porque é o que o magnetizador faz nas obsessões, ele é o que faz a separação, o envolvimento, né? A relação magnética que passa entre
o obsessor e o obsidiado, e o magnetizador é o primeiro que pega essa situação, e a ele cabe a atuação de fazer o corte disso, tá? Romper essa ligação magnética. E por isso, muitas vezes, a gente tem a situação, muitas vezes não, né? Quando tem um processo obsessivo, há sim, né, uma reação do espírito obsessor com relação ao magnetizador, né? A gente também sofre um certo ataque aí. E por isso a corrente magnética vai dar essa sustentação para o magnetizador, tá? Ah, em todas as situações nas quais a reserva fluídica de um magnetizador é insuficiente para estabelecer o equilíbrio ou a harmonia perigosamente rompidos. Tá? Então, são essas três situações em que se aplica, se justifica o uso das correntes magnéticas, que vai ser doença grave, tá? Ah, intervenções urgentes, uma emergência que aconteça, né? Fatores obsessivos, aliás, são quatro, né? Fatores obsessivos e quando tem uma situação de debilidade fluídica muito grande, tá? Que técnicas o magnetizador vai utilizar na corrente magnética? O que vai aplicar, né, o atendimento? As que forem necessárias, tá? Então, a corrente magnética é uma técnica que potencializa a ação do magnetizador. E esse magnetizador, ao fazer o atendimento, ele vai utilizar concentrados, dispersivos, longitudinais, ele vai utilizar todas as demais técnicas que forem necessárias para a pessoa que ele está atendendo. Perceberam como é que funciona? Tá? E quando se usa, certo? Não vou estar utilizando isso sem que haja a necessidade. Pode ser que tenham dois magnetizadores a procederem com técnicas sobre a pessoa? Pode, tá? Daí o que que vai acontecer? A recomendação é que ou divide, né? Um número X aí, quatro da corrente mandam energia para o Vinícius, os outros quatro mandam para a Noeli, os outros três mandam para a Noeli, tá? Ou então, ainda assim, mantém todos mandando energia para um e o outro fica de auxiliar. Tá? Principalmente em casos de processo obsessivo, em que precisa de muito dispersivo, né? É possível que duas pessoas atuem sobre, tá? Bom, a outra técnica que a gente tem aqui, os passes perpendiculares. Ah, isso aí é aquela técnica que eu vou colocar, né? Uma mão, as minhas mãos vão ficar, eu estou procurando a tela, vou ficar com as minhas mãos assim, né? Uma de frente para a outra. Só que, no caso, fica uma na parte frontal da pessoa e a outra na parte dorsal, mas as minhas mãos têm que estarem em paralelo. O meu atendido fica aqui no meio, tá? Então, com as duas mãos juntas e abertas, né, sobre o alto da cabeça, eu começo lá do alto da cabeça e depois desço nesse formato já do perpendicular, uma mão em frente à outra, e aí eu vou descer até os pés da pessoa, vou fechar as minhas mãos, vou recolher em direção ao meu corpo, que é para ter segurança de que eu não vou fazer um movimento ao contrário. Então, comecei com as mãos lá no alto da cabeça, juntas, né? Desço em perpendicular, vou até os pés, fecho as mãos, recolho os meus braços, as minhas mãos em direção ao meu corpo e vou novamente começar o outro ciclo. Por que que é importante esse cuidado de recolher, fechar as mãos lá nos pés da pessoa e recolher para o meu corpo para depois começar de novo? Para evitar que eu faça esse movimento aqui, ó, tá? Que isso vai gerar uma bagunça na questão da distribuição das energias, porque eu vou estar magnetizando, sempre a gente vai magnetizar
da direção da cabeça aos pés, né? Se eu faço o movimento contrário, eu gero uma congestão fluídica, que eu gero uma bagunça, né? Porque eu passo a fazer um movimento no sentido contrário, dos pés para a cabeça, tá? Então, nesse movimento aí, a coisa pode gerar uma repercussão ruim. Principalmente, por que que isso pode gerar uma repercussão ruim? Porque lembrem do anel magnético no entorno, né? É nesse anel magnético que as minhas mãos ficam uma de cada lado. E dentro desse anel magnético está simplesmente todo o ser. Tá? Tudo que a gente viu, toda a questão da anatomia, do perispírito, dos centros de força, dos meridianos de acupuntura, tudo que é essencial para a circulação de energia do perispírito ao corpo e a manutenção dos órgãos vitais no corpo físico está dentro desse anel magnético. E é justamente por ele que as minhas mãos passam. Então, essa técnica, gente, nós temos o ser inteiro da pessoa nas nossas mãos. Por isso, ela precisa ser executada com muito cuidado e com correção. Ela é também assim, ó, super, super útil. Os magnetizadores clássicos chamavam essa técnica de a técnica curativa por excelência. Por quê? Justamente por isso. Porque eu pego todo o anel magnético e estou magnetizando tudo, tá? Então eles diziam assim, olha, não tem como errar. Se faltou alguma coisa no atendimento, essa técnica resolve. Porque eu pego tudo. Por isso, assim, ó, no nosso procedimento aqui na sociedade, nós sempre fazemos essa técnica. Porque isso é uma maneira do magnetizador se sentir seguro de que não ficou faltando nada. Tá? Porque o Ana, que... Oi, uma pergunta? Lá, fale, Diogo. Guilherme. Oi, Diogo aqui. Ana, assim, Ah, ó, depois dessa técnica dos passos perpendiculares, eu tinha visto isso, eu não me lembro qual era a obra, se foi do Jacob, eu não sei, que às vezes eu utilizo assim, ó, depois que passa do anel magnético todo, como o esplênico fica um pouco mais ao canto, vai para o cantinho, tem a necessidade de fazer só ali, curtinho, só no esplênico, depois de passar no plano magnético, ou não tem necessidade? não, não tem necessidade, porque assim, ó, a técnica, ela é exatamente isso, assim, ó, ela é centrada nisso, tá? Entendi. Se tu quiser fazer só pelo esplênico, mas não tem, porque é no anel magnético que tu vai pegar tudo, entendeu? Tá, Não entendi. faz Muito diferença, obrigado. não tem problema, tá? Ah, então, como eu falei, né? Essa técnica, ela nos dá essa garantia de que se alguma coisa faltou em um procedimento, se não foi, né, que a gente possa ficar em dúvida, essa técnica, ela vai suprir isso, tá? Por isso que ela é importante que a gente aprenda a fazer ela direitinho. Ah, e aqui tá, né? Eu já coloquei aqui tá, a descrição da técnica, eu já expliquei, não tem, né, nenhuma. E assim, ó, a pessoa vai ficar de lado para nós, tá? O magnetizador se coloca nessa postura e a pessoa fica de lado, tá? Enquanto eu estou trabalhando com ela, tá na minha frente, estamos frente a frente. Quando eu vou fazer essa técnica, eu coloco ela de lado, tá? Para que eu consiga fazer, ou eu vou ficar do lado dela, certo? Mas é a maneira da gente proceder com essa técnica. Porque se eu fizer ela de frente aqui, eu não estou fazendo o perpendicular, porque eu não estou pegando o anel magnético. Aí eu estou fazendo longitudinal lateral, tá? E o longitudinal lateral, ele tem outras funções que não essas,
tá bom? Ahn, então, só lembrar esse cuidado, né, de começar com as duas mãos ou assim, cruzadas ou lado a lado no alto da cabeça e depois descer, tá, até os pés, mantendo sempre em paralelo, tá? O número de repetições aqui também é importante. Essa técnica ela vai funcionar tanto no ativante, quando eu vou fazer isso próximo, quanto ela vai funcionar uma meia distância, quanto ela vai funcionar no calmante, na estrutura calmante também, tá? E eu vou executar ela sempre da mesma maneira. Pode ser concentrada, lenta, né? E também ela pode ter um efeito mais dispersivo se eu fizer ela de maneira mais rápida, tá? Então eu posso dar para essa técnica todas as utilizações da questão da distância e da velocidade, conforme for indicado para o paciente que eu estou atendendo. Tá certo? Aqui eu coloquei alguns efeitos, né, que até já comentei, um deles é o alinhamento dos centros vitais, a harmonização geral, que é isso que eu falei, né, que ele vai harmonizar toda a função fluídica da pessoa, porque vai pegar esse anel magnético e vai fazer, né, essa distribuição por toda a parte anatômica. E por isso, né, eles chamavam que ela era curativa por excelência. Aqui também já comentei, né, ela pode ser empregada dispersiva ou concentrada, dependendo da velocidade, ativante ou calmante também, dependendo da distância que eu vou empregar. Ok, gente? Bom, técnicas de chamada imposição de passes conjugados, que vai ser imposição de mãos, longitudinal e depois o transversal. São as três técnicas funcionando para um mesmo efeito. Basicamente, essa técnica ela serve para que a gente trabalhe o alinhamento, né, dos centros de força e a circulação das energias, e também ela vai servir para quando a gente precisa, e é quando eu mais uso ela, eu particularmente, quando a gente nota que precisa fazer uma desobstrução entre um ponto e outro, né? A pessoa está com algum problema de circulação fluídica entre um centro de força ou um órgão e outro, enfim, né? Conforme a gente perceber no nosso paciente. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos pensar nesse caso, né, em que eu vou trabalhar uma desobstrução de algum centro de força ou algum órgão que está obstruído, ou mesmo um meridiano, ou algum outro NADS ou coisa do tipo. Eu vou sempre impor a mão, tá? Acima do ponto que se encontra a obstrução. Então vamos pensar, eu vou desobstruir o laríngeo, tá? Percebi que tem uma obstrução no meu laríngeo. Então, eu vou começar do frontal e vou até o cardíaco, tá? Eu coloco num ponto acima e puxo. Então, imponho mãos num ponto e desço. Faço passar por ali. No que eu fiz esse trajeto, que eu notei que, né, houve esse desbloqueio, no ponto aonde eu fiz a imposição, eu vou fazer os transversais, porque aquela imposição que eu estava fazendo não era para concentrar energia ali. Então eu faço o transversal para garantir que não fique ali um resquício de energia. Eu só estava impondo mãos ali para puxar essa energia para outro lugar, tá? Essa técnica de desobstrução, essa técnica dos passes conjugados e desobstrução, gente, ela é muito útil para tratar dores na coluna, tá? Principalmente quando tem essas questões de hérnia de disco,
Como é que chama quando não chega assim de uma hérnia, mas é uma. Protrusão discal. Isso mesmo. Por favor, repete aí o nome? Protrusão. Protrusão. Isso, protrusão. É isso mesmo. Tá? Ou seja, ainda não chegou a se completar, não é uma hérnia, né? Não saiu ali o disquinho, né, lá do, do, do amortecimento, mas ele está a meio caminho, tá? Isso, por natureza, vai gerar uma dificuldade de passagem de energia, porque esse órgão está com o funcionamento dele fora do eixo, tá? Então, quando a gente usa essa técnica na coluna, ele vai desbloqueando a circulação fluídica na coluna, tá? Como é que eu faço isso? Eu pego todas as vértebras, eu começo lá daqui do humeral e vou indo até o sacro, passando por todas as vértebras em descida, tá? Em descida, tá? Minha mão aqui e a outra vem e puxa. Desce mais um pouquinho e puxa, tá? É uma função de desbloqueio. Eu noto que funciona bastante bem. Funciona, e principalmente assim, ó, a gente fazer esse desbloqueio tanto na estrutura ativante quanto na calmante, tá? Para que esse fluxo de energia ali fique legal. Posso utilizar essa técnica também com a forma de alinhamento, em que eu vou colocar, impor mãos, né, sobre o coronário e descer, né, esse anel magnético, tanto pela parte frontal quanto pela parte dorsal, se eu quiser, tá? Mas eu prefiro, para fins de alinhamento, o perpendicular, que é mais completo. Ok? Alguma dúvida dessa questão aqui, gente? Tô vendo o pessoal lá de Santa Vitória que estão exercitando muito bem, né? Nós precisamos treinar com o nosso bonequinho essas técnicas. Eu estou passando a teoria de todas, mas depois nós vamos exercitar no bonequinho uma a uma, tá? Ah, tranquilo? Nenhuma pergunta do outro? Tem Tem uma nada no pergunta chat no aqui? chat, Ana. Pois é, tô olhando aqui. Tem uma pergunta da Beth aqui. Como fico. Beth, pode dizer o que em relação a quê? Porque agora eu não sei quando é que tu fez, em que contexto eu estava falando que tu fez essa pergunta com relação ao tato. Podes me dizer o que é? Ah, acho que é com relação a como se faz o tato magnético nas correntes magnéticas, é isso? É somente o Isso, magnetismo. Tá, agora eu entendi. É né? somente É é só, porque isso, porque sempre surge esta dúvida, né? Porque como são quatro, ou cinco ou seis, e a gente sabe que mesmo na corrente é importante ter, né? Este momento, né? O tato, né? Então, até para é, ficar mais claro, é, né? olha, o tato, em princípio, é assim, ó, o tato ele vai estabelecer o início da relação magnética, tá? Eu estabeleço a relação magnética e parto para o tato. Nas correntes magnéticas, quem estabelece a relação magnética é o magnetizador que vai atuar. Os demais estão dando suporte para ele, estão multiplicando as forças dele. Então, quem faz o tato é quem atua diretamente sobre o atendido. Os demais magnetizadores não. Os demais magnetizadores simplesmente vão direcionar forças para aquele que está atuando, tá? Porque senão eu vou estabelecer, todos vão estabelecer relação magnética com aquela pessoa que está sendo atendida ali. E aí, como é que vai a energia para o magnetizador, que é a função, né, dos que estão na corrente? Tá, Beth? O procedimento mais indicado é esse, tá? Quem faz o tato é somente aqueles que vão atuar diretamente sobre o magnetizado. Em geral, um ou no máximo dois, Tá pegando uma bem, parte frontal e o outro a dorsal, tá? Porque aí tá, esses vão estabelecer relação magnética com o atendido.
Uhum. Mesmo naquele caso D2, quando é desobsessão. Sim, aí os dois fazem o tato, os dois estabelecem relação magnética. Aí tranquilo, Perfeito, tá? Mas se eu, perfeito. se eu tenho 7 na corrente, não vão ser os 7 que vão fazer o tato. Aí não, Sim, tá? correto. Tá bem, obrigada. De nada. Bom, agora não tem mais nada, né? Era isso aí. A outra técnica que a gente tem aqui é a chamada técnica do arrastamento, tá? Também é bem conhecida. Ela se parece, né, com a anterior, que é dos passos conjugados, com a diferença de que depois não vai haver um dispersivo sobre o ponto em que foi feita a imposição, porque ali é para tratamento, né? Então, vamos pensar assim, a pessoa vai tratar uma dor que ela tenha num congestionamento fluídico, vamos pensar num braço, né? Ela vai fazer essa imposição no local em que há o ponto de dor e depois ela vai fazer o longitudinal em direção à extremidade dos dedos, que isso seria o arrastamento, seria para que fosse a ideia é, né, afastar esse congestionamento fluídico e fazer com que ele saia do organismo fluídico da pessoa. Então vai arrastar até tirar pela ponta dos dedos, tá certo? Esses arrastamentos, pessoal, a gente precisa ter cuidado quando a gente vai lidar com isso em termos de órgãos, tá? Quando a gente pensa, tá? Vamos pensar assim, ó. ah, Pensem o pulmão, tá? O pulmão é um órgão sui generis. Ele tem só uma conexão. Então, por onde eu posso fazer com que saiam qualquer coisa? Eu posso arrastar qualquer coisa do pulmão para que ele saia por qual extremidade, né? Lembrem que magnetismo é lei natural e lei natural é coisa lógica. Então, eu vou sempre pensar qual é o caminho que a natureza me aponta de saída. Então, olha, se eu vou utilizar, se eu vou magnetizar, se eu vou fazer um arrastamento de um órgão que pertence ao sistema digestivo, eu vou pensar em intestino e eu vou pensar em ânus, eu vou pensar em saída. É esse o caminho, tá? Olha, vou pensar no aparelho urinário, no rins, eu vou pensar bexiga, eu vou pensar urina. É ali o caminho. Pulmão, não tem como eu arrastar para esses lugares. Eu só tenho um caminho, é a boca. E por isso, nesse caso, eu vou arrastar para cima, porque esse é o desenho do órgão, ele funciona dessa maneira. Aí eu estou trabalhando o órgão. Eu não estou trabalhando um centro de força, nem um meridiano, nem qualquer coisa assim. Eu estou magnetizando diretamente um órgão. E aí eu sigo o que a anatomia que a gente estudou determina, tá? Então, lembrem-se disso. Quando vocês forem utilizar qualquer tipo de situação de arrastamento, vocês vão fazer esse arrastamento na direção de saída que a natureza traça para aquele órgão, tá? E sempre, se for nos membros, né? Porque basicamente era para isso, era para essas dores se eu não me lembro, se eu não me engano, quem usava muito isso era o Deleuze, se eu não tá me faltando a memória, ele utilizava isso muito para dores nos membros, braços e pernas, né? Por isso, até as extremidades, certo? Bom, aqui, pessoal.
a gente faz assim, ó, um passo a passo de quais são as etapas que eu preciso ter em mente quando eu vou estabelecer o tratamento magnético para alguém, tá? Então, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou pensar, né, a pessoa frente a frente comigo, estabelecer a relação magnética. O que que é estabelecer a relação magnética? É algo que naquilo que eu falei que nós precisamos agendar, né? De experiências dos grupos, experiências práticas. Então, eu vou, né, erguer o meu braço aí, bem mesmo assim, né? Eu vou deixar que ele caia lentamente até que ele encontre uma barreira, né? Aquela mesma barreira do exercício que a gente fez, né? Que vocês estão fazendo todos os dias, até que eu sinto isso no contato com o outro. Quando a gente sente essa barreira, é um momento em que a gente começa uma conversa mental muito objetiva, né? Como tudo em termos de magnetização. Me permite te examinar. Meu desejo é te fazer o bem. Não precisa fazer mais do que isso. Tá? Sinto que ali começam os meus fluidos, as minhas energias a se misturarem com as energias da pessoa que eu estou atendendo. A partir disso, eu desço a mão, né, por esse anel magnético, percebendo então todos os equilíbrios ou desequilíbrios que possam estar ali. Nesse tato magnético, que já é a segunda, né, o segundo passo nesse atendimento, também, né, se eu já tenho uma ficha da pessoa, eu sei por que que ela veio ali, e ela me coloca ali que ela tem, né, motivo lá, ela tem um câncer nos ovários, por exemplo, né, ou ela tem algum outro problema nos ovários. Obviamente que eu também vou examinar os órgãos, né? Eu vou sentir o centro de força, mas eu vou procurar os órgãos ligados a esse centro de força também, tá? Para fazer esse tato magnético. Ok? No tato magnético, gente, nós podemos. É o momento de examinar o paciente, então, examinar tudo que se queira, sabe? Todos os órgãos, todos. É o momento de investigar, tá? Do magnetizador investigar o que ele está. A pessoa que está na frente dele, tá? Ah, feito esse tato magnético, o que que vai se fazer? Uma série de dispersivos ali de 10 a 20 vezes longitudinais, a gente já falou por quê, né? Para tirar tudo aquilo que seja transitório. Feito isso, a gente repete o tato, para então ter certeza do estado em que se encontram os órgãos, os centros de força, enfim, o que a gente vai tratar. Feito isso, no item 4 é que vocês vão ter que começar a raciocinar, tá? Até aqui nós vamos no automático. Isso aqui são procedimentos que sempre eu vou fazer. No 4 é que começa a questão. Ok, e agora o que que eu faço? Porque aí começa o tratamento, que vai ser a aplicação específica, né, da técnica específica nos pontos específicos de tratamento. Tá? Então aqui tá aquelas questõezinhas que eu falei para vocês lá no início. Eu preciso saber aonde está a desarmonia e como resolver. Certo? Então, como é que eu tenho que pensar? Primeiro, eu tenho que ver qual é a natureza do mal. Por isso as pessoas não são múmias, né? Manuel, usar a técnica de arrastamento para trombose, eu não te aconselharia de jeito nenhum. Por quê? Porque a trombose, ela exige muito cuidado. Se a gente elimina qualquer partículazinha do trombo,
tá? Que é um aglomerado ali de gordura, de sangue, de coisas que bloqueiam a veia. Se qualquer partícula dessas cai na corrente sanguínea desse trombo, ela tem dois lugares para onde ela vai direto: o pulmão, e vai gerar uma embolia pulmonar, ou ela vai para o cérebro e vai causar um AVC. Aliás, pode ir para o coração também e gerar um infarto, tá? Mas por isso é muito cuidado com o arrastamento, porque no arrastamento, obrigatoriamente, eu vou lançar na corrente sanguínea, tá, Manuel? Então, eu não trato trombo por arrastamento, tá? Eu trato o trombo com muita sutileza, com muito cuidado para desmanchar ele no ponto que ele tá? E assim, ó, ah, prefiro quando se tem trombose que seja um tratamento bem suave e mais frequente do que uma ação muito incisiva, exatamente pelo risco, tá? Pelo risco que a trombose tem de gerar consequências muito graves, tá? Porque tem que se tomar muito cuidado com esse trombo aí para ele não sair do lugar, tá? Quer completar, Vinícius? Ana, eu concordo em número, gênero e grau, tá? E é, e pessoal, assim, trombose, tratar trombose é extremamente delicado. E digo até assim, por favor, que essa pessoa ela esteja sob tratamento médico também, tá? Porque assim, ó, o risco é iminente dela ter uma embolia, dela ter um AVC ou um infarto. Nós temos um caso que aconteceu, não foi de magnetização, mas só para vocês terem uma ideia de quanto é delicado. A fisioterapeuta ela aplicou uma bolsa de água quente na panturrilha da paciente que estava com trombose. Isso foi o suficiente para deslocar o trombo e gerar um infarto agudo do miocárdio, tá? A paciente veio a óbito. Então, assim, ó, é bem delicado mesmo, né? E tomar cuidado também, pessoal, se a paciente ela não está em dispneia, tá em processos de falta de ar, porque aí já pode ter até um certo agravamento das condições respiratórias dela. E aí eu acho que a técnica também muda, né, Ana? Sim, sim, tá? Mas a trombose, cuidado, tá? Cuidado com ela. Uma coisa muito, um tratamento muito suave, é, o mínimo, assim, como eu disse, que seja mais frequente e não tão intenso, tá? Para ir dissolvendo no ponto aquela onde está a trombose. E até uma coisa, né, Ana? Se a gente for seguir o princípio do arrastamento, eu vou ter que levar para a extremidade da onde a artéria está indo. É, Então, o arrastamento ele pode acabar justamente levando para o pulmão, ou para o para coração ou para o cérebro. vai Eu lançar na corrente seguindo sanguínea, né? naturalmente o arrastamento, né? Ele vai lançar na corrente sanguínea. E é É. o que não pode acontecer, né? É o que não pode acontecer com o trombo é ele parar na corrente sanguínea. Ele tem que ser dissolvido aonde ele está, tá? Ah, certo? Então, aqui voltando, né, para essa aplicação da técnica específica. Então, aqui pegando esse exemplo, tá, da trombose na perna. Como é que a gente faria um procedimento para isso? Ok, eu vou estabelecer a relação magnética com o paciente, eu vou fazer o tato, né? Eu vou verificar, possivelmente, esse paciente, por ter uma trombose, eu vou identificar fígado, eu vou identificar esplênico, eu vou identificar baço comprometidos, porque ele deve ter, no mínimo, pelo menos, alguma coisa de. Como é que chama quando a gente tem muita gordura no. Síndrome metabólica, né? Síndrome Artrose, metabólica, né? Vai ter, colesterol. vai ter diabético, vai ter diabetes, vai ter colesterol, vai ter alguma coisa nessa linha aí para ter gerado
essa situação nas artérias, tá? Posso dizer uma coisa também, Ana, assim, ó, pessoal, quando o paciente ele é mais novo, o que que é mais novo? 40, 50 anos, cuidado redobrado, porque quando o paciente ele é mais velho, o corpo ele tende a adaptar. Então existe um mecanismo chamado de angiogênese, e o corpo conhece esse caminho. Então, quando o paciente ele é mais novo, é ainda mais perigosa a trombose. É assim como o infarto também, né? Uma pessoa mais É, jovem tem menos possibilidades de recuperação do que uma pessoa mais idosa, exato, é fulminante. tá? Então vamos lá. Ok. No tato eu vou identificar possivelmente esses pontos, tá? Eu vou identificar baço, eu vou identificar fígado, eu vou identificar, por consequência, o esplênico, porque isso vai estar na origem desse problema. Nesses pontos aí, tranquilo que eu trabalhe, tá? Nesses pontos aí, tranquilo, porque o que está acontecendo? Ali no baço tem função de insulina, né? O fígado está metabolizando tudo isso, ele deve estar com uma gordurinha, né? Então, beleza, posso trabalhar esses órgãos e esses centros de força tranquilamente. Não posso, como eu disse assim, eu tenho que ter cuidado é quando eu vou trabalhar lá naquele ponto da trombose. E mesmo assim, tá? Eu vou trabalhar nesses pontos, mas eu também não vou ser intensa, porque eu também não posso fazer acelerar demais a circulação dessa pessoa. Porque se eu acelerar muito a circulação sanguínea dela, vou gerar o mesmo problema. Porque eu vou fazer o sangue bater ali e ele pode soltar um trombo e gerar essa consequência. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não acelerar. Então aí, ó, cheguei na técnica específica. Vou atender fígado, vou atender baço, vou atender o esplênico. Vou atender rins, talvez, junto, né? Pegar essa linha da cintura toda. Ok. Vou utilizar também uma outra técnica que eu não falei aqui, porque não está nas básicas, mas já que apareceu o caso da trombose, que como eu estou atendendo uma pessoa que eu preciso tomar muito cuidado com a circulação sanguínea dela, ou eu coloco um aparelhinho para medir a pressão dela, ou eu fico tomando o pulso dela para controlar que o meu processo de magnetização não cause uma aceleração da pulsação, tá? Então, nesses casos, gente, sempre que vocês pegarem uma pessoa que ela tenha, por exemplo, feito uma cirurgia, que ela tenha algum problema causado por AVC, né, por problemas, né, por um infarto recente, por essas situações em que eu não posso ter uma aceleração da corrente sanguínea, da pressão arterial, tá? Eu vou magnetizar tomando o pulso da pessoa. Se eu sentir que o pulso dela acelerou, eu paro, certo? Porque é justamente isso que vai me dar a garantia de que eu não estou gerando consequências ruins, tá? Isso isso que eu estou falando, o Dupotet coloca no livro Sete Lições, quando ele fala, né, de todas as questões em que há perigo na magnetização, de se tomar o cuidado de observar a, a pulsação do nosso atendido. Tá? Então, quando eu for mexer em coração, que eu for mexer em cérebro, que tiver uma situação que envolva essas situações, né, de risco que uma aceleração possa causar algum problema circulatório ou mesmo alguma hemorragia, é cuidar a pulsação, tá? Se alguém tem um aparelhinho de pressão desses que fica medindo, beleza. Se não, pelo menos de tempos em tempos, segura
e toma a pulsação do paciente para ver como é que ele está. Certo? E nesse caso que a gente está dando o exemplo aqui para pensar um protocolo de atendimento para uma trombose, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer uma imposição ativante no fígado, uma mão no fígado e a outra no pulso do paciente. Ou pelo menos eu faço um pouquinho de imposição e vou lá ver como é que está a circulação, tá? Como é que está a pulsação da pessoa para seguir ou não, tá? Vou fazer isso concomitante com o tato, tá? Agora, mesmo que o tato me diga que eu precisaria continuar a magnetização, se a pulsação da pessoa acelera, eu paro. Por isso que eu disse que é uma magnetização suave com cuidado. Que é preferível repetir várias vezes do que fazer de uma lascada só. Tá? Então, ok, fiz isso, vou partir para os membros, né? Vou atender a parte aqui onde está essa questão do trombo. Gente, aí como eu disse, ó, quanto mais pontual possível, melhor. Tá? Então, olha, a região do trombo é na panturrilha. Que ponto da panturrilha? Ó, tá lá desenhado, marcadinho lá, é aqui. Beleza. Posso fazer uma magnetização pontual ali, paradinha, tá? Sem arrastamento, sem nada, só focando em redução daquele trombo, tá? E como eu disse, sempre com muita suavidade. Esse é o caso em que um tratamento vai ser longo, porque ele vai ser suave. Tá bem? Feito isso, né? Essas foram as técnicas específicas que eu utilizei, né? Os pontos específicos, porque são os que estão relacionados. E aí eu vou então fazer de novo uma série de dispersivos longitudinais para deixar tudo alinhadinho, certinho, tá? Vou trabalhar a parte dorsal, né? Vou fazer o tato magnético, vou ver como é que tá a mesma situação, tato magnético, dispersivos longitudinais. Vou repetir para ver se não tem nada naquela região das costas ali que a pessoa tem alguma necessidade, né? Se tiver alguma coisa, vou fazer a técnica específica e repetir o tato tantas vezes, né? Tanto na parte dorsal quanto na frontal, tantas vezes quantas sejam necessárias para que eu tenha, né, a situação daquele ponto de desarmonia resolvida. É para isso que serve o tato, gente. Tá? O tato serve para nos dizer aonde é o ponto e quando ele volta para a harmonia. Tá? Eu identifico o ponto, identifico a desarmonia e identifico quando ele se harmonizou. Isso é o que o tato nos diz. Tá? Por isso que para a escolha das técnicas eu preciso saber a natureza do problema. Para então fazer a escolha correta daquilo, da maneira como qual técnica vai responder melhor ao problema que a pessoa tem. E aí, né, fiz lá o procedimento, o tato, a questão específica nos órgãos, vou repetir o tato até que eu tenha, né, a situação resolvida ou se tenho que parar por causa da pulsação da pessoa, nesse caso específico aqui, tá? Vou repetir, então, depois de feito o tratamento específico, uma pequena série de dispersivos longitudinais, só para, né, deixar tudo harmonizadinho. E aí sim eu vou colocar a pessoa no ângulo de 90 graus, ou seja, de lado, né? E vou fazer os perpendiculares, que como eu disse para vocês, esse daqui é o nosso padrão passo a passo aqui na sociedade, tá? Vou fazer os perpendiculares com o propósito de quê? De alinhamento, de harmonização geral, de atender qualquer coisa que não tenha ficado bem resolvida, porque é a curativa, né? Por excelência. E daí vou partir depois, então, para repetir o tato, conferir se está tudo certinho. Estando tudo certinho,
Faço mais alguns dispersivos, né, para deixar a pessoa confortável, porque ela entrou num outro padrão, né? Ela estava em desarmonia, a gente forçou a harmonia, e aí a gente faz esses dispersivos depois no ativante, na meia distância e no calmante, para que de fato a pessoa se sinta confortável. Ele não tem função de tratamento, ele só tem uma função de dar, né, essa sensação de bem-estar para a pessoa. E aí eu vou encerrar, como a gente já falou várias vezes, né? Eu vou encerrar a minha relação magnética com a pessoa depois que eu perguntar para ela se ela tá bem, se tá tudo ok, né? Tá tudo fechadinho, tá tudo resolvido. Ah, tá. Então, aí eu vou fazer os dispersivos transversais para encerrar a minha relação magnética com ela. Se ela me disser que não está bem, ou se eu perceber que ela não está bem, eu vou seguir. Eu não vou encerrar essa relação magnética, tá? Por isso a gente sempre tem que lembrar disso. Antes de encerrar a relação magnética, eu preciso perguntar para a pessoa como é que ela tá. Tá bem? Tá tudo certo? Então, aí acabou o nosso encontro de hoje. A gente encerra a relação magnética para que eu não fique tendo ah, refluxo de energia com ela, nem ela siga puxando energia de mim. Ok? Feito isso, gente, o que que vai restar depois? Eu magnetizar aquilo que vai ser as formas intermediárias de atendimento, né? Então, eu vou magnetizar água para a pessoa, eu vou magnetizar alguma ah, um algodão, um tecido, alguma coisa que vai ser intermediário que ela vai utilizar juntamente no intervalo entre a sessão de magnetismo de hoje e a próxima. Tá bem? É quando a gente faz isso e depois tudo isso feito se entrega para a pessoa. Tchau, até semana que vem, vá com Deus, ou até daqui 2 dias, ou até amanhã, dependendo de quanto é o tempo de cada um fazer esse atendimento. Eu tenho 21h20. Perguntas com relação a técnicas, pessoal? Essas aqui são as básicas, tá? Eu até acrescentei hoje, em função de pegar o exemplo aí da pergunta do Manuel, de como se faria o preenchimento desse passo a passo para o tratamento de uma trombose. Ah, e falei da técnica, né? De segurar, o cuidado de ter a técnica da circulação aqui, que eu vou impor mãos nesses pontos quando tem essa situação e controlar a pulsação da pessoa. Mas tem algumas outras que eu vou falar mais adiante, tá? Algumas outras técnicas, alguns outros procedimentos. Esses aqui são os básicos para que a gente tenha o grupo todo um mesmo entendimento. Comentários, perguntas, acréscimos. Não havendo nada a declarar, a gente bate o martelo. Vale agora ou cálice para sempre. Boa noite, Ana. Boa noite. Fala, Nara. Teu microfone tá mutado. Tens que abrir ele, por favor, Nara. Senão eu tô só te vendo falar e não tô te ouvindo. Isso. Tudo cortado, não consegui ouvir nada. Repete para mim desde o início. Se alguém ouviu, me diga. Para mim chegou tudo cortado. O condicionamento desse chado tipo que se dá pelo paciente dormir.
diário, restaurantes, como Pedro dos Maitinhos, e fazes comeria Nara, não consigo te ouvir, Nara. Não consigo ouvir nem. Acho que eu ouvi a palavra dormir. Não sei se tu falou a palavra dormir, mas essa eu entendi. Agora o resto eu não entendi nada. Tu ouviu? Conseguiu ouvir, Vinícius? Não, aqui também parece bem entrecortado, Nara. Não dá pra ouvir, não. Pois é, não, exatamente. Tu pode escrever no chat, Nara, que aí eu te respondo, porque eu não consegui ouvir mesmo, não deu, ficou Tá tudo. bem falho aqui pra nós Só também. consegui ouvir dormir. A única palavra que eu consegui entender, tá? Escreve a pergunta aí no chat para nós, que eu te respondo, tá? A gente te responde, não só eu, o Vinícius também, tá? Que não deu para ouvir mesmo, não sei não sei se é o teu microfone ou o que é que tá, não sei se está longe, o que aconteceu. Não deu para ouvir. Enquanto a Nara coloca lá a pergunta dela, gente, vou pedir para vocês anotarem aí. Eu vou colocar, né, eu tinha ficado de colocar já no grupo, mas não coloquei. Desculpem. O material que a gente vai precisar para fazer o exercício de mumificação, tá? Esse exercício de mumificação, quem tem o manual do estudante magnetizador, ele está no primeiro capítulo, tá? Que trata sobre treinamento do estudante magnetizador. E aí está lá, assim, quando ele fala dos exercícios práticos de magnetismo, é o segundo exercício, tá? Nós fizemos o primeiro, né, de controle do magnetismo, que é exatamente aquele das bolinhas, né, de fazer a bola, e vocês continuam fazendo. Isso é muito importante para a gente fazer esse controle do magnetismo e aprender a fazer essa emissão de energia. E as mumificações, a gente pode fazer esse exercício agora, porque nós já vimos todas as técnicas básicas. Então, vocês já sabem, né, o procedimento do que vai se fazer. Tá bem? Então, nós vamos precisar que vocês escolham, tá? Se vocês vão querer magnetizar uma fruta, tá? Um legume, ou se vocês vão querer magnetizar um pedaço de carne. É a escolha, tá bem? Então, eu vou ler aqui o exercício que nós vamos fazer e depois vocês já vão anotando aí o material que vocês vão precisar, tá? Então, o Dupotet diz assim, ó, o magnetismo humano tem um poder conservador e antibactericida que era conhecido na antiguidade. As múmias egípcias e incas são testemunhos eloquentes. Submissos a uma poderosa irradiação magnética, os cadáveres de plantas, de animais ou de humanos decompõem-se, putrificam-se menos rapidamente que no estado natural. É este poder de conservação que fundamenta o magnetismo curativo. Podemos controlar a emissão magnética exercitando a mumificação de pedaços de carne, frutas, pão ou queijos. Tá? Então, ele sugere, vocês podem escolher livremente aí, ou um pedaço de pão, um pedaço de carne, uma fruta ou um pedaço de queijo. Tá? Na verdade, vocês vão ter que ter dois pedaços da mesma coisa. Então, vamos pensar assim. Eu vou pegar um queijo, tá? Então, do mesmo queijo, vocês vão pegar dois pedacinhos. Do mesmo. Então, pega lá um pedaço, né? Tem um queijo lá de, sei lá, 200 gramas. Vocês cortam ao meio. Um vocês vão trabalhar e vão mumificar e o outro vai ser o controle.
A mesma coisa se vocês vão trabalhar com um pedaço de carne. Então, vamos lá, vocês vão pegar um pedaço de carne sem osso, tá? Pode ser qualquer corte, pode ser aí um pedaço de músculo, de agulha, ou qualquer pedaço de carne, tá? Vocês vão cortar um bife dessa carne, um pedaço aí, e dividir ao meio. Um vocês vão magnetizar e o outro vai ser o controle do mesmo pedaço, tá? Frutas, vocês vão pegar duas iguais, tá? Aí já é um pouquinho difícil da gente saber assim, pelo menos a gente tenta, né? Porque a gente pega na fruteira, no supermercado, a gente não sabe se ela foi colhida da mesma árvore no mesmo dia. Então eu não tenho como ter um controle exato de tempo, né, que ela tem. Se vocês têm um limoeiro ou qualquer outra fruta em casa, que vocês tenham duas que possam ir lá e colher, mais tranquilo, tá? Mas de qualquer maneira, peguem duas. Vamos pensar, peguem duas bananas do mesmo cacho, que aí a gente tem uma segurança, tá? Então, aqui ele dá o exemplo, né? Utilizando a carne, mas aí vocês vão substituir pelo que vocês escolherem, se vai ser fruta, se vai ser pão, se vai ser queijo. Coloque um pedaço de carne sobre uma folha de alumínio ligeiramente untada com óleo vegetal. Então, nós vamos precisar de um pedaço de papel alumínio. Tá? Na verdade, dois. Sempre que eu falar um, vocês pensam, são dois, porque eu preciso um para o controle e um para o que eu vou magnetizar. Igual, tá? Então, vocês vão pegar um pedacinho de papel alumínio, vão passar um óleozinho de soja ali de cozinha e vão colocar sobre ele o que vocês vão magnetizar, tá? Ponha sobre uma mesa em uma peça ventilada e iluminada, sem excesso de umidade, tá? Um ambiente mais seco, que tenha luz e que tenha ventilação natural, tá? Aí vocês vão colocar aqui, vocês vão magnetizar nessa mesa e a de controle mais distante, para que ela não sofra efeito de magnetização, tá? A magnetização se fará segundo o procedimento de imposição palmar simples, tá? Então, mão parada, seguida de um breve passe, ou seja, aí eu vou seguir de breves longitudinais. Então, eu faço um tempo de imposição e depois eu faço dispersivos longitudinais sobre esse objeto, tá? Então, qual vai ser o procedimento? Imponha as mãos bem abertas com as palmas em direção ao objeto durante 15 segundos. Então, marquem no reloginho. Então, inicie um movimento lento longitudinal, conservando a mesma distância de 10 centímetros do objeto, tá? Então, fiz a imposição, 10 centímetros ali, fiz a imposição de 15 segundos. Para a imposição, faço os movimentos longitudinais, tá? Sobre o objeto, fecho a mão e dou um passo para trás. Me distancio, tá? Da superfície que está o objeto. Volto e repito, tá? Em posição, 15 segundos, movimentos, né, longitudinais com as duas mãos, dou um passo para trás e volto. Tá bem? Esse exercício deve ser feito rapidamente, ou seja, esse passo para trás e volta, tá? Não é passo para dou um passo e fico 10 minutos parado, não. Eu vou dar um passo, dou uma respirada e volto e repito, tá? Quando se está com as mãos na posição de imposição palmar, as reabrimos com as palmas dirigidas para baixo. Recomeçamos o mesmo procedimento de parada obrigatória após os longitudinais. Repetir-se-á a operação de 20 a 25 vezes. Tá? Então, abri a mão, fiz a imposição lá, né? Ok. Faço os longitudinais, dou um passinho, volto, faço de novo 25 vezes.
tá bom? Por dia. Cada dia a gente vai fazer isso, tá? Nós vamos repetir isso no dia seguinte, tá? E vamos repetir isso por 5 dias. Então, vamos lá. Vocês vão começar a fazer isso amanhã, vão fazer isso na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda-feira, tá? Então, por 5 dias consecutivos. Ao final da quinta sessão, vocês vão envolver o que vocês magnetizaram, a fruta, o pedaço de pão, o queijo, enfim, o que vocês magnetizaram, vocês vão envolver isso num tecido, um tecido de algodão qualquer, uma gaze, tá? Ou mesmo pode ser com folha de papel toalha, tá? Que a gente usa na cozinha. Vocês vão envolver, vão enrolar isso e vão deixar ela num local fresco e seco, tá bem? Só vamos abrir essa experiência 2 semanas depois. Tá? Então, quem começar amanhã vai encerrar os 5 dias na segunda-feira, vai, depois da sessão de magnetização, envolver isso, né, numa gaze, num papel toalha, vai deixar num local fresco e seco, ali onde estava, e 2 semanas depois vai reabrir. Tá certo? Ah, no caso aqui, quando ele fala, o do Potê fala de carne, ele diz assim, ó, a carne se dissecará desprendendo algumas vezes um pequeno odor durante 3 ou 4 dias, que se dissipará. 2 semanas mais tarde tomará um aspecto de um velho pedaço de madeira e estará mumificada. Tá? Então, poderemos experimentar a prática da mumificação com os materiais que quisermos, peixes, flores, frutos, né? Quanto mais praticarmos esse exercício, mais desenvolveremos o poder magnético. Os resultados obtidos são um excelente estímulo, contribuindo como prova material da existência do magnetismo. Aconselhamos os iniciantes a reforçar seu poder magnético através da autossugestão, pensando com firmeza no momento de iniciar as primeiras sessões de magnetismo por imposição. Eu quero que, e aí vai dizer, né? Eu quero que esse queijo, eu quero que essa flor, eu quero que essa fruta seja mumificado. E eu vou mumificar. Então vocês vejam assim, ó, que a questão do nosso pensamento e da direção, vamos dizer assim, da indução mental, né? Ela é sempre muito objetiva e muito clara, tá? Muito curta. Não é um longo discurso. Eu vou mumificar esse troço aqui e eu quero. E eu vou, tá? Eu vou colocar. Sim, depois a Lu está perguntando aqui se depois de envolver o objeto em papel toalha sem o alumínio. Sim, quando eu envolver no papel toalha já tá, eu vou tirar daquele papel alumínio, tá? Aí eu vou só envolver ele e deixar ele só nessa. Não, não precisa untar a fruta, Cláudia, é só untar o papel alumínio, tá? E pouquinho, não é só uma passadinha ali só para não grudar, para que justamente tu possa depois tirar. Ana, Sim. primeiro momento se envolve, nesses 5 dias que a gente vai magnetizando, ele fica envolvido no papel alumínio ou não? Não, não, não. O papel alumínio eu uso como fosse um pires, tá? Ah, tá, tá. Coloco Era ali, essa a dúvida. é só para colocar a coisa em cima. Eu não envolvo ele em nada. Eu só uso como proteção de superfície, tá? Para não ter contato com outras coisas. Então Tá eu bem, uso a gente papel, ficou em dúvida. tá? Eu uso papel alumínio, passo ali um óleozinho e boto lá o que eu vou magnetizar em cima, tá? E aí eu vou magnetizando sempre naquele lugar ali sem mexer com ele. Terminou o 5º dia, eu pego o que eu magnetizei e enrolo em papel toalha ou
num algodão, numa gaze qualquer, num tecido natural, tá? E deixo num local, naquele local ali fresco e seco, e 2 semanas depois eu vou lá olhar, tá? E o outro eu não toco, deixo longe, tá? Deixem no outro espaço, no outro, o controle deixem distante, para evitar que não tenha. Mas o controle fica aberto ou envolvo no papel também? Envolve no papel também, tá? Faz a mesma coisa, tu só não magnetiza. Todo o resto tu faz igual, tá? Eu vou colocar esse texto que eu li com o procedimento, tá? No grupo. Aí vocês, quem não tiver o livro, pode passar para os demais. O local pode ser uma varanda? Pode, tá? Desde que seja um local que seja iluminado, que seja fresco e seco, seja, não tem problema, pode ser uma varanda, tá? Desde que não vá pegar uma chuva e um sereno em cima. É o que tem que se cuidar, tá? Que não pegue água sobre. Nara, conseguiu escrever aí? Eu não estou vendo no chat a tua pergunta. Não sei se tu quer tentar ver se melhorou o som. Senão a gente vai partir para os finalmente. Não, Nara, não deu? Não consigo, amiga. Eu vou passar para a Claudinha e depois eu Não, passo a agora eu tô te resposta ouvindo. do Agora eu tô te ouvindo bem. Agora tu fala. Não, eu falei, era referente àquela magnetização, ou seja, que do tato magnético, no término tu falou para seguir o tratamento seria com água fluidificada ou seria a fluidificação de um tecido, alguma coisa assim, como seria a utilização desses outros recursos? Isso depende do que tu vai magnetizar. Por exemplo, se tu estiver tratando um bebê com dor de ouvido, eu te aconselho a magnetizar algodão para colocar no ouvidinho dele, Aham, tá? Se tu tá tá ok. magnetizando uma pessoa com dor de garganta, tu vai magnetizar água para ela e tu pode magnetizar uma echarpe que ela tenha, que seja de algodão, alguma coisa que ela possa colocar no pescoço. Claro, isso tudo para continuar o mesmo tratamento magnético. Exato, exato, tá? Ok, tá. Mas como eu falei, isso aí Essa é a minha dúvida. era essa, tá? E assim, ó, sempre que a gente utilizar a magnetização de tecido, não é com o intuito de tu magnetizar a roupa para a pessoa vestir. Não é isso. A gente vai Uhum, magnetizar o tecido para colocar sobre o local aonde tem o problema. Tá? Então, como eu dei o exemplo, ó, a pessoa está com dor de garganta, eu vou magnetizar algum tecido, ela vai colocar aqui, no pescoço. Tá? sim. Ela está com um problema respiratório, vou magnetizar, ela vai colocar no peito, vai colocar nas costas. Está com dor na perna, vai colocar sobre a perna. Tá? Tá, tá ok, É dessa então. maneira que se usa, tá Obrigada, bom? obrigada, minha. De nada. Bom, vamos encerrar então? Tô vendo o Gerson aqui na minha tela. Gerson, tu faz a prece para encerrar para nós? Claro. Então, agora deu problema no som do Gerson. Estão ouvindo? Não, foi Oi? cortado. Foi cortado. Ah, Repete aí para nós. não, Tá cortado, Gerson. Pode deixar ouvindo aí? então. Não, tô ouvindo, mas tá ficando cortado. Deixa que eu encerro aqui pra gente não se demorar, que tá ficando frio aqui na minha sala. Tá gelando meus pés aqui, tá gelando das pernas para cima. Tá? Então, só para dizer pro pessoal aí que tá lá de São Paulo para cima, não sei como é que tá aí no Paraná, mas só pra gente ter um momento de humor. Tá tão frio quanto aí. Quanto tá aí?
Aqui tá uns 3 graus. Sério que Foz do Iguaçu tá fazendo 3 graus? Isso é mentira. Só pela tua cara eu já vi que isso é mentira. Isso não é possível. Tá? Parece mentira, tio, mas é verdade. É verdade? Pô, tá louco? Barbaridade. Nunca fez Pois tanto então, frio. ó, tô mostrando meu telefone aqui. Deixa eu ver, deixa eu achar a tela do. Ui, eu consigo mostrar? Ah, não consigo. Eu sou ruim de ver. Aqui, deixa eu ver. Qual que é a tela? Nunca sei qual que é a minha. Essa aí, só que ela tá um pouquinho. Tá desfocando, peraí. Isso. Ih. Bom, a prova é, nesse momento, Pelotas, 4 graus, sensação térmica de 2. Tá? É o que está mostrando aqui a tela do meu computador. Então vamos encerrar. Gente, muito obrigada por hoje. Uma boa noite. Que Deus abençoe todos nós, que tenhamos uma noite de refazimento na companhia dos nossos mentores espirituais e que possamos sempre ter a disposição de melhorar como seres humanos para que possamos, de fato, exercer essa função de magnetizadores da melhor maneira possível a nós nesse momento. Muito obrigada por hoje. Um beijo. Tá muito frio, eu vou dormir. Tchauzinho. Fui.